Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos nessa jornada aí de fazer o nosso fermento natural e eu sei que essa jornada ela pode ser difícil para algumas pessoas por conta do clima mais frio, né? Nós estamos aí no inverno e para algumas pessoas fazer o fermento natural nesse período não é fácil, né? É muito mais fácil fazer um fermento natural no verão, tá? Então, enquanto você, né, tenta aí fazer o seu fermento natural, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar você a fazer um pré-fermento, tá? Uma esponja a gente chama de polish, tá? Vai se parecer com um fermento natural, mas não é fermento natural, tá? Então vou dar essa dica, você vai usar um pouquinho de biológico e a mesma quantidade de água e farinha, vai esperar triplicar de volume, duplicar ou triplicar, nesse caso não tem problema triplicar de volume, tá? Triplicou, você pode usar para fazer o seu pão no lugar do fermento natural, enquanto você tenta ir na sua casa a fazer o seu fermento natural. Para isso, a gente vai usar a mesma quantidade de água e de farinha para fazer o nosso pré-fermento, que a gente chama de polish, tá? Aqui tem 150 gramas de água, 150 gramas de água, e eu vou diluir 1 grama do fermento biológico. Ó, tem 1 grama do fermento biológico, tá? Esse tempo de ativação vai depender muito da temperatura onde você se encontra, tá? Se está muito frio, vai demorar um pouco mais, ok? Ó, é importante diluir bem esse fermento biológico aqui na água. Dilui. Se você não diluir, vai ficar com essas marquinhas do fermento biológico, tá? No seu polish, tá? Diluir bem aqui, ó. Ó, não tem mais fermento biológico aqui. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de farinha. Eu coloquei aqui 150 gramas de água, 150 gramas de farinha, tá? E 1 grama de fermento biológico para a gente fazer o polish, tá? Então o polish ele tem essa característica mais líquida, tá? Existe pré-fermento mais sólido, que a gente chama de biga, tá? Mas no nosso caso, a gente vai fazer ele vai ficar bem parecido com o fermento natural, tá? Mas não é fermento natural. Inclusive tem gente grande aí no mercado ensinando que isso aqui é um fermento natural rápido, né? Que você consegue fazer em um dia um fermento natural. Não é, tá? É uma esponja. É melhor do que se você colocar o fermento biológico direto na massa, tá? Bem melhor. Porque você vai pré-digerir esse açúcar que está aqui nessa massa, tá? Ó, é só mexer. Mexemos bem aqui. E agora eu vou passar essa mistura para esse pote, tá? A gente mexeu bem. Passar a mistura para cá. Então, enquanto você está aí na sua casa tentando o fermento natural, tentando fazer um fermento natural, pode ser que esteja com uma certa dificuldade por conta do frio, tá? Enquanto isso, você prepara a sua esponja e usa para fazer o seu pão. Só que tem um detalhe, cuidado com o tempo de fermentação, tá? Quando você usa um polish, uma esponja como essa, o tempo de fermentação da massa ele tende a ser mais rápido do que o fermento natural, ok? Então fiquem atentos ao tempo de fermentação da sua massa. Vou colocar esse elástico aqui só para poder marcar, tá, aonde se encontra. Duplicou, triplicou de volume, você já pode usar essa esponja para fazer o seu pão. E pode usar na mesma proporção que eu estou indicando para fazer o seu pão de fermentação natural. Por exemplo, o Alex está indicando 150 gramas de fermento natural para fazer o meu pão, tá? Então você pode usar 150 gramas de polish para fazer o seu pão também com polish, ok? Então assim que dobrar ou triplicar, eu volto para te mostrar a consistência que fica o nosso polish. Um abraço. Estamos aqui numa temperatura de 26 graus, temperatura ambiente de 26 graus, tá? 2 horas se passaram, tá?
e o nosso Pulis, tá? O nosso pré-fermento Pulis, ele quase que triplicou de volume, tá? Então você já pode usar ele nesse estágio. Se você quiser travar a fermentação dele, colocar na geladeira e usar no final do dia ou no dia seguinte, também é possível, tá? Você só pode usar no dia seguinte desde que ele não perca o volume. Se ele se mantiver estável, tá? Não perder volume, aí você pode usar até o dia seguinte, desde que ele esteja na geladeira, tá? Então, enquanto o seu fermento natural não fica pronto, você pode fazer essa esponja, esse Pulis e usar na sua receita de pão. Vamos juntos? Essa é a boa notícia.